Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar seguimento ao tema que temos tratado durante essa semana, para ser uma semana de jejum e oração. Já ouvimos mensagens tanto no domingo, na segunda e agora uma vez mais. E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar? Querido Deus, bendito seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor por tua palavra que o Senhor nos concede, que agora ela ilumina a nossa razão, que agora ela ilumina a nossa mente, para nos voltarmos para Ti e tratarmos desse tema tão importante para a nossa vida cristã. Ajude-nos pelo Teu Espírito, que a nossa mente seja iluminada por Ele e o nosso coração quebrantado. Ajudai-nos, Senhor, por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nos dias de hoje, como sempre, há muitos tipos de jejuns na nossa sociedade. Há jejuns por motivos religiosos, e aí diversas religiões jejuam de acordo com seus dogmas ou os seus paradigmas de fé. Há jejum nos nossos dias, ou jejuns nos nossos dias, que são por razões estéticas. A pessoa faz aquele jejum com a finalidade de, ou jejum parcial ou integral, faz com o objetivo de emagrecer, perder peso e assim por diante. E há também aqueles jejuns que os médicos prescrevem para determinada pessoa por uma necessidade de um tratamento ou de uma intervenção cirúrgica. Então, os médicos passam determinada restrição de alimentos, às vezes parcial e às vezes até mesmo de uma forma integral. Então, há muitos tipos de jejuns. Desde a antiga aliança ou o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre foi convocado a jejuar. Sempre. O jejum fez parte do povo de Deus na antiga aliança. E começando por Moisés, quando estava no monte recebendo a revelação de Deus, quando ficou 40 dias sem comer e nem beber, e ali recebendo de Deus as instruções, ou na própria lei que o próprio Moisés recebeu e passou para o povo, enquanto Deus o revelava a ele no monte. E dentro dessa própria lei recebida, que ele recebeu enquanto jejuava diante de Deus, há um evento intitulado Yom Kippur, o dia da expiação, onde era feito um ritual anual que suplicava a Deus um perdão coletivo, um perdão pela nação. E esse evento foi chamado Dia da Expiação, e aquele era um dia de jejum para toda a nação. Além desses dois eventos, que são os primários, ou os primeiros a se tratar de jejum por questões religiosas na Bíblia, reis jejuaram. Nós vemos a descrição de quantos reis, como Davi, Josafá, jejuando e convocando a nação para jejuar. Nós vemos nas Escrituras Sagradas profetas que jejuaram. Nós vemos o profeta Daniel, nós vemos os outros profetas jejuando, até mesmo a Nínive, uma nação pagã, depois de ouvir a sentença de Deus proclamada pelo profeta Jonas, convidou até os animais a vestirem pano de saco,
e jejuarem diante de Deus. Então veja que diante da expectativa de um horrível julgamento que viria sobre a nação, o rei convidou todos a jejuarem. Então veja que em diferentes tempos, por diferentes razões, em diferentes necessidades, por diferentes motivos, pessoas jejuam ou jejuaram. A mim compete falar para os irmãos, trazendo à luz da razão dos irmãos, desses eventos da antiga aliança, que é um rito do povo de Deus o jejum. Mas hoje eu gostaria de falar para os irmãos a respeito do jejum cristão. Aquele jejum, então, que Cristo instruiu para o seu povo. Toda a instrução que nós recebemos na Bíblia, nas duas alianças, todas elas têm que passar sobre o crivo de Cristo. E é Cristo quem vai dar a palavra final, porque Ele é a palavra final de Deus para o seu povo. E é isso que nos interessa, na verdade, falarmos sobre o jejum cristão, aquele instituído, recomendado, aquele do qual Cristo deixou para os seus discípulos. O texto que nós lemos aí de Mateus capítulo 6, versos 16 e 18, ele faz parte do Sermão do Monte. Esse texto que nós lemos faz parte do Sermão do Monte, que é do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. Esse texto que nós lemos, como outras porções desse Sermão do Monte, é exclusivo na narrativa de Mateus. Mateus tem exclusividade em proclamá-lo. E essa razão única é por que Mateus escreveu e tratou desse tema, porque Mateus tratou de escrever sobre a vida de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, numa perspectiva de que ele é um rei. E assim, desde o capítulo 1 de Mateus, ele vai traçando para o povo judeu, onde primariamente foi endereçado esse evangelho, para eles reconhecerem que Jesus Cristo é o rei prometido, é da descendência de Davi. Assim ele traça e narra-nos na genealogia do próprio Messias. Mateus, ele já narrara no capítulo 4 a respeito do jejum de Jesus, do tempo em que Jesus Cristo passou no deserto sendo tentado pelo diabo e jejuando. Então veja que o texto que nós lemos, ele é uma crescente da revelação de Jesus Cristo como rei, como Senhor e Salvador nosso, mas como rei. E Mateus alista o jejum de Jesus, a prática do jejum de Jesus, e aí agora o ensino de Jesus a seus discípulos. Então há uma crescente nessa narrativa de Mateus. Também, Jesus Cristo sendo rei, todos os reis, eles tinham que estabelecer para os seus seguidores um código ético do qual os seus seguidores iriam seguir. E o Sermão do Monte é o código ético do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele a quem a consumação da aliança davídica é cumprido, ou nele é cumprido. Ele está passando agora para os seus discípulos esse código ético que todos os seus discípulos deveriam seguir. Por isso que você pode ler os demais 3 evangelistas e, embora alguns traçam algumas partes do Sermão do Monte, o tema em questão ele é único de Mateus. Por essa razão, porque Jesus é visto como o rei do qual estabelece para os seus seguidores um código ético. Mas voltando para o texto em questão, depois de todo esse apanhado, essa introdução e essa narração, agora nós vamos ver, segundo Jesus, quais são as características do jejum de seus discípulos. Então, o que nos interessa como cristãos é qual o ensino de Jesus para nós a respeito do jejum. E dentro desse ensino de Jesus, quais são as características que marcam o jejum ou o nosso jejum como cristãos? Então, a primeira característica nós vemos logo
tanto na abertura do verso do número 16, como também no verso de número 17. E aí a expressão de Jesus se repete, quando jejuar. Ora, quando Jesus Cristo usa essa expressão por duas vezes, dizendo aos seus discípulos, quando jejuar, Jesus denota para nós aí a primeira característica de que o jejum cristão faz parte do ensino de Jesus para os seus discípulos, sendo necessário em todo o tempo. Eu sei que nós temos algumas afirmações que em tempos de calamidades há uma necessidade de jejum. E aí um jejum coletivo ou por situações que envolvem o contexto onde vivemos. Mas ao usar essa expressão duas vezes, quando jejuar, embora não seja uma lei implícita, uma ordenança implícita, direta, é uma ordenança de Cristo indireta aos seus discípulos. Ou seja, assim como ele jejuou, assim como ele mostrou aos seus discípulos, dando exemplos a eles de que o jejum faz parte de todo aquele que a Deus quer se consagrar, espera-se de que aqueles que seguem a Jesus também sejam homens e mulheres de oração. O Novo Testamento, ele vai não só aqui, mas outras vezes Jesus vai pontuar para os seus discípulos a necessidade de jejuar. Quando, por exemplo, quando eles questionaram Jesus, dizendo assim, olha, os discípulos de João jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus usa a expressão dizendo assim, agora eles estão em tempo de festa, agora eles estão junto com o noivo, mas quando o noivo for tirado deles, depois que ele morrer, ressuscitar e for assunto aos céus, e aí falando sobre si mesmo, eles hão de jejuar. Uma outra ocorrência nos evangelhos que Jesus pontua, denotando aos ouvidos e aos olhos dos seus discípulos que eles precisam de Jesus, é quando eles fracassam em ajudar um pai que apresentou a eles um menino endemoniado, um jovenzinho endemoniado desde a infância. E Jesus disse, olha, depois de eles perguntarem a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus diz assim, porque essa casta, esse tipo de demônio não pode ser expulso senão por meio de oração e jejum. Então, um exemplo prático da vida de Jesus, na sua conduta pessoal, em Mateus capítulo 4, no ensino aqui de Mateus capítulo 6, na ocorrência onde fora cobrado de Jesus porque os discípulos dele não jejuaram, e no fracasso dos discípulos perante uma batalha espiritual, fica implícito de ordem, que é uma ordem indireta de Jesus Cristo, é um ensino direto e uma ordem indireta de que o jejum cristão faz parte do ensino de Jesus Cristo para os seus discípulos, sendo necessário essa prática o tempo todo. O tempo todo, um discípulo de Jesus deve consagrar a sua vida em jejum. Uma segunda característica desse jejum cristão instituído por Cristo está aí agora apresentado na forma negativa, ou seja, como não jejuar. E Jesus usa aí o exemplo dos hipócritas, e usando aí a figura dos fariseus. O fariseu tinha o hábito, nos dias de Jesus, de jejuar 2 vezes por semana. E nós vemos isso em Lucas capítulo 18, quando o fariseu ele se vangloria perante o publicano, dizendo a Deus em oração que ele jejuava 2 vezes por semana. Então, a segunda característica do jejum cristão é não visar a glória e nem o reconhecimento deste mundo. Então, aquele ensino tão maravilhoso da antiga aliança fora deturpado pelos fariseus nos dias de Jesus. Estava implícito e
explícito na antiga aliança, como ordenança, fazendo parte de uma ordenança divina, na lei mosaica, de que o povo de Deus deveria jejuar. Está implícito e explícito na revelação da antiga aliança de que reis, profetas, governadores, sacerdotes, sumos sacerdotes jejuaram diante de Deus. E esse ensino, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, fora deturpado pelos fariseus nos dias de Jesus. E Jesus está pontuando para os seus discípulos que o jejum cristão não pode visar glória e nem reconhecimento nesse mundo. Observe que Jesus Cristo fala aqui, aqueles que fizeram de maneira hipócrita, ou seja, demonstrando aos homens, por não lavarem os seus rostos, por não ungirem a sua cabeça, por não representarem um dia normal de suas vidas, por não explicitarem a alegria. João Carlos Halle fala que lavar o rosto, ungir a cabeça, pentear, se ajeitar, como num dia normal, João Carlos Halle fala que isso faz parte da alegria de uma pessoa. O quebrantamento e a tristeza sentida em dias de jejum não deve ser externada aos olhos, não deve ser vista na nossa aparência, na nossa figura, visando nós mostrarmos aos homens que nós jejuamos. Quantos e quantos, fazendo os seus jejuns, fazem as suas propagandas em internet, em livros e em sermões e assim por diante, em testemunho perante a igreja, e não um testemunho, mas um testemunho perante o povo, visando que eles sejam aplaudidos. Essa é a forma negativa onde Jesus expõe o jejum para os seus discípulos, dizendo para eles assim: não façam desta maneira. Ou seja, o jejum cristão não visa a glória e nem o reconhecimento deste mundo, dos homens deste mundo, dos religiosos e não religiosos deste mundo. Essa é uma segunda característica pontuada. Faz parte de um ensino, às vezes, ao ser transmitido, destruir um ensino errado para depois construir um ensino certo. E é isso que Jesus Cristo está fazendo. Ele desconstrói essa visão hipócrita dos fariseus nos seus dias, de quererem ou de visarem a glória e o reconhecimento dos homens enquanto eles jejuavam. A segunda característica, então a terceira característica, e aí sim, então, no aspecto positivo, ela começa no verso de número 17, quando ele diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Na sua fisionomia, não transpareça que você esteja jejuando, com o fim de não parecer aos homens. Veja que é exatamente o oposto daquilo que os fariseus faziam. Eles pareciam aos homens que estavam jejuando. Aqui Jesus diz assim: façam de maneira que vocês não pareçam aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, a Deus em segredo, a Deus em um relacionamento pessoal. E diz assim: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, a terceira característica do jejum cristão é que o jejum cristão é uma demonstração da piedade do filho ao pai. É uma demonstração da piedade cristã ao próprio Deus, esperando dele a recompensa. Então veja, o jejum, ele visa uma recompensa sim, mas não a recompensa do mundo, uma recompensa do céu, uma recompensa de Deus, por razões as mais distintas. Às vezes jejuamos por questões pessoais, familiares, às vezes jejuamos por questões coletivas de uma comunidade, como estamos nesse jejum, é um jejum comunitário, visando a ação de Deus em nossas vidas de maneira individual, mas nas nossas vidas de forma coletiva como igreja, na nossa vida como cristãos, mas como cidadãos da nossa pátria, dessa cidade em que estamos, do estado onde estamos, do país onde estamos, do mundo onde vivemos. Então, ele
esse jejum ele pode almejar diante de Deus muitas e muitas recompensas. Ele pode, isso não é ilegítimo, desde que a Bíblia chancele como sendo legítima a causa da qual nós estamos jejuando, é legítimo esperar de Deus uma recompensa. E Jesus pontua isso, foca isso aos ouvidos dos seus discípulos, dizendo assim: olha, jejue de maneira em secreto, em particular, visando a recompensa de seu Deus e de seu Pai. Jesus usa a expressão do Pai. Ele não usa a expressão Deus, mas ele usa a expressão Pai. E ele está tratando desse tema, que é um relacionamento entre filho e seu pai, desde lá da oração do Pai Nosso. Vós, portanto, orareis assim: Pai Nosso. É um relacionamento de afinidade, é um relacionamento de proximidade, é um relacionamento de parentesco, porque por meio de Jesus nós somos filhos de Deus, nós somos adotados na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Então podemos sintetizar essa breve meditação, esse breve estudo, pontuando que o jejum cristão apresentado por Jesus tem três simples, claras e compreensíveis características. A primeira é que o jejum faz parte da vida do cristão como decorrência do ensino de Jesus Cristo. É do próprio Jesus que vem para nós o ensino sobre o jejum. Quando jejuares? Quando jejuares? Ele expressa isso por duas maneiras, duas vezes. A segunda característica é que o jejum cristão não visa a glória, nem o aplauso de uma comunidade depois que você ter jejuado e eles te aplaudirem. Ou eles disserem: olha como ele é piedoso, como ela é piedosa, como ele é espiritual, como ela é espiritual. Não, o jejum cristão ele não visa. A sua segunda característica é não visar nenhuma recompensa deste mundo. O jejum cristão é uma demonstração da piedade do filho ao pai. É uma demonstração da piedade cristã ao próprio Deus e Pai, esperando dele uma recompensa. Que eu e você possamos jejuar, que eu e você possamos ter em nossa prática de vida cristã o jejum, como demonstração de nossa piedade a Deus. Mas fazendo isso, não apenas em situações extremas, como essa que nós vivemos, e ela é extrema, e ela precisa do jejum, o povo de Deus precisa conclamar a, a ação divina em nosso favor nesse tempo de pandemia, por razões das mais distintas, nós devemos estar jejuando diante de Deus e pedindo a sua recompensa. Que eu e você possamos ser homens e mulheres consagrados a Deus em jejum e em oração, esperando dele a recompensa. Vamos orar? Feche os teus olhos e ore comigo. Mas antes disso, responda para si mesmo: como tem sido a sua prática do jejum? Como tem sido a sua prática constante da oração e jejum na sua vida? Após refletir sobre isso, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença nesta hora, glorificando o Senhor por tua palavra que o Senhor nos dá, pelo ensino tão claro, pelo ensino tão simples de ser compreendido. Essa mesma simplicidade de compreensão que temos desse texto bíblico seja também a mesma simplicidade de dobrarmos nossos joelhos e consagrarmos ao Senhor por consecutivos dias e por muitas vezes durante a nossa breve caminhada sobre a face da terra, durante a nossa breve peregrinação em jejum, desejando comunhão com o Senhor, recompensa do Senhor e a intervenção do Senhor no mundo onde nós vivemos. Desperta o coração daquele que não tem a prática do jejum. Fortalece aquele Deus que em dias de jejum sente muita dificuldade para jejuar. Fortalece ele, fortalece ela. Desperta o teu povo. Encoraja aqueles, Deus, que têm já uma boa condição de jejum.
para que eles visem apenas a glória do Senhor. Dai-nos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua prática. Espero semanal de jejum. Em nome de Jesus. Amém.